Olá, pessoal. Vamos começar a falar sobre a fase de julgamento nas licitações. Nesse primeiro momento, eu gostaria de tratar com vocês dos critérios de julgamento. É muito importante ter em mente que os critérios de julgamento ou tipos licitatórios são essenciais para que os agentes econômicos se preparem para a licitação. É muito importante que esses critérios sejam objetivos, sejam claros, sejam apontados no edital de licitação para que os agentes econômicos possam decidir se participam ou não. Notem que toda vez que nós falamos, portanto, de tipos licitatórios, nós estamos falando dos critérios de julgamento que são usados em uma determinada licitação. Não confundam, portanto, do ponto de vista terminológico, tipo licitatório com modalidade licitatória. Tipo licitatório nos leva ao critério de julgamento. Modalidade licitatória nos leva ao processo que é empregado em uma determinada licitação. Licitação por concurso, por pregão, por leilão, tudo isso é modalidade. O tipo especificamente tem a ver com critérios de julgamento, tá bom? Notem que na nossa legislação, os tipos ou os critérios de julgamento são taxativos. Os entes da federação se submetem às normas gerais da lei de licitações e não podem inventar outros critérios de julgamento. Os agentes públicos, da mesma forma, não podem inventar outros critérios de julgamento, além daqueles que estão na lei de licitações. Tomem apenas um pouco de cuidado, porque quando nós entramos no campo das concessões de serviços públicos, das parcerias público-privadas, nós temos leis específicas que também falam de licitações e prevêem critérios de julgamento específicos para aqueles contratos de concessão e PPP. No entanto, aqui, para nós, no âmbito da 14.133 da Lei Geral de Licitações, nós temos tipos próprios e específicos que se aplicam aos contratos de obras, bens e serviços regidos pela 14.133, tá certo? Então, aqueles critérios de julgamento das concessões, das PPPs, não servem aqui para os nossos contratos da 14.133. Para licitar contratos regidos pela 14.133, nós poderemos utilizar os 6 tipos previstos no artigo 33 da lei. Quais são esses 6 tipos? Bom, o menor preço, que é usado em concorrência ou em pregão, o maior desconto, que também pode ser usado em concorrência ou pregão, o critério da melhor técnica ou do melhor conteúdo artístico, que pode ser usado na concorrência ou na modalidade de concurso. Nós temos, em quarto lugar, o critério técnica e preço, que é usado em concorrência ou em diálogo competitivo. Temos o critério do maior lance, que é utilizado no leilão, ou seja, naquelas situações em que a administração pública aliena um bem ou decide proferir um ato de outorga de uso de bem público, e aí pode ser feito um leilão com critério de julgamento maior lance. E temos, por fim, o critério de julgamento pelo maior retorno econômico, que pode ser utilizado em concorrência ou em diálogo competitivo, mas tomem cuidado, apenas para os casos de celebração do contrato de eficiência. Pessoal, desses 6 critérios de julgamento, o que é que nós temos de novidade na Lei 14.133 em comparação com a antiga Lei 8.666? Vejam, nesta lei de 2021 surge de novidade o maior desconto não estava na lei de 93. Também temos como novidade o maior retorno econômico. Então, eu diria que há 2 critérios que são novos, o maior desconto e o maior retorno econômico. Eles são novos no sentido de que não estavam na lei de 93, aparecem aqui na lei de 2021. Porém, eles não são novos para o ordenamento brasileiro. Por quê? Porque já estavam em outras leis, como a lei do RDC, do antigo regime diferenciado de contratação, que também é extinto pela lei de 2021, tá bom? Vamos falar um pouquinho de cada um desses critérios de julgamento. O primeiro deles é o critério de julgamento pelo menor preço, ou seja, o licitante que ofertar um serviço ou um bem, uma obra pelo menor preço, ganha a licitação. Vejam, o menor preço, porém, na nova lei, pode abarcar custos indiretos gerados
pelo objeto contratado. Custos indiretos gerados pelo bem, pelo serviço, pela obra contratada. Esses custos indiretos são o que nós chamamos de custos do ciclo de vida do objeto. São custos de manutenção, de utilização, de reposição, de depreciação, de impacto ambiental e etc. Então vamos pensar o seguinte, nós podemos fazer uma licitação com base no menor preço para comprar veículo. Eu posso considerar na compra do veículo o valor que aquele veículo custa, o valor que é apresentado para sua venda pelo licitante. Essa é uma forma tradicional de utilizar o critério de menor preço. No entanto, o que a Lei Nova está dizendo é que eu posso ir além. Eu posso considerar, além daquele preço que o licitante me cobra para comprar o veículo, também posso considerar despesas que esse veículo venha a gerar. Por exemplo, as despesas com revisão, as despesas com troca de peças, as despesas com seguro, etc. Isso pode, inclusive, modificar o resultado da licitação. Pode ser que um veículo tenha um preço super baixo na licitação, mas quando nós somamos todos os custos indiretos, aquele veículo é muito caro. E outro veículo que teria um valor muito alto, pode ser que, na consideração do seu ciclo de vida, ele seja vantajoso, ele seja mais vantajoso. Por quê? Porque os seus custos indiretos não sejam tão elevados. Então, quando nós incluímos a análise dos custos indiretos, nós fazemos uma análise mais aberta, ou seja, uma análise de médio e longo prazo daquilo que a administração está adquirindo, principalmente dos produtos que a administração adquire. Então, nesse ponto, há uma grande evolução da legislação brasileira ao permitir a consideração de custos indiretos, de custos que vão ser gerados pelo objeto ou pelo serviço ao longo da execução do contrato. Outra coisa, nós temos aqui na nova lei o critério do maior desconto. O critério do maior desconto é muito parecido com o critério de menor preço, com a diferença de que aqui o edital tem que trazer já um preço global de referência para aquilo que deve ser contratado. Então, o edital fixa um preço e os licitantes dão descontos em relação àquele preço. O licitante que der o maior desconto e, portanto, chegar ao menor preço, vence a licitação, tá certo? É muito importante ter em mente que esse desconto tem que ser mantido ao longo da execução do contrato, inclusive para eventuais aditivos. Mais um critério, melhor técnica ou conteúdo artístico. Aqui nós temos uma evolução da legislação. Por quê? A lei diz muito claramente no seu artigo 36 que na licitação por melhor técnica ou conteúdo artístico deve-se utilizar exclusivamente um julgamento da proposta técnica ou artística, ou seja, não se deve fazer uso de critério de preço nesse tipo de licitação. Então, aqui há uma modificação em relação às leis anteriores. As leis anteriores, embora falassem de melhor técnica, acabavam embutindo considerações de preço. A lei de 2021 não, proíbe explicitamente que se faça qualquer julgamento de preço nas licitações por melhor técnica ou por melhor conteúdo artístico. Tá certo? E vejam que esse critério de julgamento é muito útil, é muito utilizado para a contratação de projetos, como projeto básico, projeto executivo, que às vezes a administração não consegue fazer e contrata de fora, para trabalhos de natureza técnica, para trabalhos científicos, para trabalhos artísticos, entre outros. Imagine vocês que uma determinada municipalidade queira contratar um novo hino para o município. Isso é um trabalho tipicamente artístico, não é mesmo? Então, aqui caberia um concurso com um critério de julgamento por melhor conteúdo artístico, tá certo? Outra coisa interessante, nas licitações que utilizam o critério de melhor técnica ou conteúdo artístico, é possível que o edital defina ou um prêmio ou a remuneração aos vencedores. Então, vejam, o vencedor da licitação, aquela pessoa que celebra o contrato com a administração, não necessariamente será remunerada de maneira pecuniária. Aquela pessoa que celebra o contrato pode receber um prêmio em contrapartida pela execução das suas obrigações contratuais. Mais um critério para a gente comentar? Técnica e preço. Aqui na técnica e preço nós temos uma ponderação de uma nota que o órgão contratante dá para uma proposta técnica trazida pelo licitante e também da nota que se dá para a proposta de preço. Então vejam que os licitantes têm que trazer duas propostas, proposta técnica e proposta de preço. O edital fixa peso para essas propostas e o que a lei diz é que o peso da proposta técnica será de no máximo 70%. Então a proposta técnica pode valer no máximo 70% da nota final.
tá certo? Outra coisa muito interessante, a lei exige que na avaliação da proposta técnica se verifique o desempenho do licitante em contratos anteriores. A pontuação técnica deve levar em conta esse desempenho do licitante em contratos anteriores, tá bom? Pessoal, o artigo 36, parágrafo 1º da lei, prevê o uso do critério de técnica e preço sempre que a qualidade técnica for relevante na contratação, em especial nos contratos de serviço técnico especializado, nos contratos de bens e serviços especiais de tecnologia da informação e comunicação, nos contratos de obras e serviços especiais de engenharia, etc. Tá? Então vejam que há várias situações no 36, parágrafo 1º, eu não coloquei todas aqui para vocês, mas só para vocês saberem que há várias situações em que o uso é recomendado pelo legislador. Por fim, eu gostaria de falar do critério do maior retorno econômico. Esse critério não existia na Lei 8666 de 93, mas já estava no ordenamento jurídico, principalmente lá na antiga lei do RDC, do regime diferenciado. Bom, a lógica aqui é muito interessante. A administração desempenha várias tarefas continuamente, como a manutenção dos seus equipamentos de informática, serviços de limpeza, serviços de reparo de prédios e assim por diante. Então, a administração assume várias despesas correntes, várias despesas continuadas para cuidar do seu patrimônio, para manter os seus edifícios e assim por diante. Bom, a legislação agora permite que a administração celebre com os particulares contratos de eficiência, que são contratos celebrados para que o particular reduza esses custos que a administração tem com as suas despesas correntes e geradas nessas atividades contínuas de manutenção, de cuidados com os edifícios e assim por diante. Então, vejam, qual a ideia do critério de maior retorno econômico? A ideia é que os licitantes façam propostas no sentido de demonstrar o quanto eles economizariam em relação àquilo que a administração já gasta para uma determinada tarefa. Então, vamos imaginar que a administração gaste 1 milhão por ano com reparo de equipamento de informática. É possível abrir uma licitação para se celebrar um contrato de eficiência e nessa licitação nós vamos obrigatoriamente empregar o critério de julgamento do maior retorno econômico. Por conta desse critério de julgamento, os licitantes vão ter que demonstrar o seguinte: quanto eles vão conseguir economizar em relação àquele 1 milhão que a administração gasta anualmente com a manutenção dos seus equipamentos de informática. Então, um licitante pode dizer o seguinte: olha, eu economizarei 20% ao ano disso que a administração já gasta. Outro licitante pode dizer: olha, eu economizarei 15% ou 30%. Então, vejam, os licitantes competem pela economia que gerarão para a administração pública. Mas tomem cuidado, a economia não é sinônimo do maior retorno econômico. O conceito de maior retorno econômico é um pouco mais complicado. Por quê? Para nós chegarmos ao maior retorno econômico, nós não vamos considerar apenas a economia gerada pelo licitante vencedor. Nós temos que considerar a economia gerada e também aquele valor que a administração tem que repassar para a empresa contratada como remuneração. Então, na verdade, o maior retorno econômico é igual à economia que será gerada menos o preço que será destinado para a remuneração do contratado, tá bom? Então, vejam que maior retorno econômico não é sinônimo de economia gerada. O maior retorno econômico é economia gerada e levada em conta, subtraída do preço, menos o preço que será a remuneração da empresa contratada, da empresa que celebrará o contrato de eficiência. Tá bom, pessoal? Na próxima aula, vamos continuar a falar de julgamento, de alguns aspectos finais, antes de entrarmos na fase de habilitação. Um grande abraço.